Fala, meu povo! Bem-vindos ao canal Cada Macaco no Seu Galho. Meu nome é Lucas, pode me chamar de Gerês. Eu sou pesquisador econômico com mestrado em economia, mas eu gosto mesmo de falar de coisas aleatórias. Bom, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre faculdade, trampo e o que tem a ver uma coisa com a outra. Uma pequena ressalva aqui. O termo ensino superior é muito ruim. Vamos falar a verdade, né? Não é porque alguém fez ensino superior que essa pessoa é superior. Então a gente vai tentar propor os nomes mais legais. Bom, vamos começar aqui com uma. A proposta é a árvore que se refere à faculdade, então as pessoas que fazem faculdade ou estão na faculdade, a gente vai chamar de curumim. Curumim, que do tupi é jovem, então é a árvore que está florescendo aí, cheia de jovens. E no caso do mercado de trabalho, a gente vai chamar de ceci. Ceci é uma referência mais materna do ponto de vista do tupi. Mas é que assim, na real, tudo que as nossas mães querem é sempre arranjar não, meu filho vai ter um trabalho bom, minha filha não sei o quê, então... Beleza, temos aqui curumim, ceci. Tem uma ressalva número 2. Importante. Essa árvore ceci, ela não é pura e exclusivamente um canal só de quem veio do curumim. Lógico que existem muitas pessoas, e só para começar, a grande maioria das pessoas no Brasil não tem faculdade, né? Não tem ensino superior completo. A gente vai mostrar depois com os dados como é que funciona isso. Mas a questão aqui é que se você tem 10% apenas que estão nessa linha aqui, entre 10% a 12%, e aí existem muitas outras entradas. A gente está tratando de uma, é interessante para muita gente, mas não é a única. Vamos começar pelo curumim então, né? Bom, a primeira ideia é só ter uma noção do tamanho desse negócio. Então, quando a gente está falando aqui de pessoas na faculdade, entradas na faculdade, vagas e tudo mais, o ponto é, então, dando uma olhadinha no INEP, assim, ninguém precisa saber esses números, né? A ideia é ter só uma noção do tamanho. Mas então, quando a gente está falando, por exemplo, de número de instituições que são organização acadêmica de ensino superior no Brasil. Então a gente está falando que, com base com os dados do INEP de 2019, a gente tem no Brasil 2.608 instituições no total, sendo que 302 são públicas e 2.306 são privadas, ok? Então esse é o primeiro dado. E uma outra coisa interessante também é essa concentração. Por exemplo, no caso das universidades públicas, a gente tem uma concentração muito forte das instituições no interior, sendo que 203 estão no interior e 99 na capital. E aí, bem acontece no caso das instituições privadas. Então, quando a gente está falando de instituições, e aí só uma ressalva, né? Quando a gente está falando da instituição, uma universidade, ela pode ter várias faculdades em vários lugares. Então, na verdade, a gente está falando de instituições. Então, quando a gente pensa de estabelecimento, você está pensando na faculdade mesmo, no prédio, aí tem muito mais. A gente está falando que, cara, só para começar a história, 2.600 instituições estão aí no Brasil, se a gente começa a pensar no tamanho desse negócio. Todas essas informações também do INEP a gente deixa no link da descrição para quem quiser acessar, porque a importância é sempre ter a discussão com os dados e sempre apresentar da forma mais clara possível, né? Bom, continuando então, quando a gente está falando do número de alunos, a gente está falando de 8,6 milhões de pessoas no curumim aqui, sendo desses 8 milhões, 2 estão em escolas, universidades, faculdades públicas e 6,5 em instituições privadas. Mas aí, quando a gente pensa da perspectiva individual, então provavelmente quem está assistindo esse vídeo, na real, o que a galera quer é o quê? Saber que curso que tem, né? Pô, eu quero saber o que tem aí pra eu fazer, né? Beleza. Quando a gente pensa em número de cursos, 40 mil. Então, assim, curso tem pra caramba. E aí, e não é pra ter um nível de ansiedade, tipo, nossa, muito, não dá pra escolher e coisa e tal. Não. É que você acha que, por exemplo, não escolhi meu curso ainda, não sei o que eu vou fazer. Pô, tem 40 mil. Vamos procurando na boa, vamos olhando dentre muitas coisas. Não existe um curso que é o seu curso que vai ser, mas muitos prováveis cursos interessantes. E aí a gente pode ir destrinchando nessa árvore cada um dos galhos, e conforme a gente vai olhando,
o que tem, olhando o que o pessoal faz, olhando o que rola durante a faculdade. Isso pode talvez contribuir para na hora de você escolher, pô, acho que seria mais interessante esse, acho que seria mais interessante aquele, ou acho que esse ramo de número de cursos aqui podem me ajudar, talvez alguma coisa aqui no meio, e vamos começar por aí. E ainda sobre o tópico do Kurumin, tem uma questão muito importante que a gente vai ter que tratar em vários outros vídeos, na verdade, porque tem vários pontos importantes para a gente falar, que um modo de entrada das faculdades, né? Então, assim, existem múltiplas formas, das mais variadas, mas existe uma que vem mudando o modo de entrada no Brasil inteiro. Então, assim, quando a gente está falando em modelo de entrada no Kurumin, no ensino superior, falando que 847 mil alunos usaram o Enem de alguma forma em 2019. E de alguma forma por quê? Porque desses 847 mil, a gente tem, por exemplo, 277 mil entraram em universidades e faculdades públicas. Agora, você tem também 570 que utilizaram o Enem de alguma maneira, como, por exemplo, o ProUni, lá ao longo do caminho, né? Bom, e aí a galera tá saindo aqui do Kurumin e tem alguma ideia, né? Cara, eu quero sair eu quero fazer, por exemplo, por essa fase do ensino superior, que na real o que eu quero é ter uma ponte para o mercado de trabalho muito interessante lá na frente. Isso é super válido. E aí, o que acontece é o seguinte, quando a gente está falando do mercado de trabalho, que é a nossa árvore CC, não é CC, e é a gente falar um pouquinho que, só para começo de história, né? Quando a gente pensa em ocupações documentadas, então a gente tem mais ou menos 80 milhões de pessoas que estão no mercado de trabalho do Brasil. E aí tem pessoas que estão participando, que estão procurando emprego, que estão trabalhando em algum aspecto, então existe aí muito tipo e muito variado. Do ponto da documentação, quando eles falam assim, tipos de ocupação, você tem, por exemplo, na classificação brasileira, 2.667 tipos. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui só para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, se a gente pega física. Então imagina, sei lá, uma moça fez física e ela fala assim, cara, eu quero trabalhar com física depois de formada também. E aí, pô, o que será que tem para eu trabalhar de física? Então, a primeira coisa é, ela não precisa trabalhar com física. Mas vamos supor que a pessoa quer trabalhar com física. Física. Então, a gente tem aqui as ocupações, e aí, assim, né, de novo, essa nomenclatura é a nomenclatura oficial, então tá tudo no gênero masculino, mas fazer o quê? É um saco isso. A gente só vai usar as classificações para mostrar o número que tem, tá? Então, a gente tem, por exemplo, físico acústica, físico atômica molecular, físico cosmologia, e aí a gente vai ter, cara, tudo isso aqui, ó, são todas as classificações dentro da área de física. Isso de história. Vamos supor que de novo, essa moça que falou que, cara, fez física, ela gosta de física, e aí depois ela quer fazer um mestrado em outra coisa, o leque abre para outras oportunidades. A gente só está começando com uma chance, com um detalhe. Então, o lance aqui é destacar o quê? Vai longe. Se a gente pensar para qualquer coisa, você tem um leque muito grande. E isso é para falar que não existe, de novo, um caminho único. Não existe apenas um lugar. Eu tenho apenas um galho que eu posso vir aqui e saltar para cá, e aí apenas um galho que vai me acolher aqui. A gente tem um múltiplo de questões aqui, de coisas interessantes que podem rolar e de coisas interessantes que podem rolar aqui. E aí a ideia é a gente ir tratando cada vez mais com informações para que você olhe, por exemplo, a árvore e fala, cara, tem muita coisa legal aí, show. A gente acha como ajudar, talvez, para quem está nessa questão de decisão, de saber para onde vai, de saber o que gostaria de fazer e tudo mais. A ideia aqui é apresentar histórias, é apresentar narrativas, então a gente pretende conversar com o pessoal, a gente pretende ter conversas das mais variadas, tanto das pessoas que estão no Kurumin, quanto estão na CC, e aí, a partir dessas histórias, a partir de algumas narrativas, a gente entende as múltiplas opções que as pessoas tomaram aqui, essas pessoas vieram parar aqui e onde elas poderiam parar também. Então, isso compõe todo o leque que a gente está falando aqui, que pode, dado que você sabe antes, você sabe, né? Então, assim, não adianta nada se te chamarem para um rolê e do nada você descobre que tem piscina.
pô, pelo menos leva roupa de banho. Essa é a ideia. E é isso, legal se você achou que pode ser interessante, vamos ver como é que vai ser. Então, continua acompanhando a gente, vamos ver como é que a gente vai progredindo. A ideia é propor um pouquinho mais de vídeo explicando, por exemplo, por que passar pelo curninho aqui é alguma coisa interessante, como é que isso pode mudar a vida e com base também em informações do mercado de trabalho no Brasil. Por exemplo, será que quem tem faculdade tem uma forma de trabalho diferente? Como é que funciona e tudo mais.